Bem, meus amigos, boa noite a todos. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje, dia 14 de maio de 2021, 18h15, vamos dar início ao nosso estudo, que é o resumo da história do povo hebreu, esse estudo que já está chegando ao final. Hoje é a penúltima aula. A próxima aula será a última, 30ª aula. Só vou pedir para o Eloá desligar o microfone, Eloá. Opa! O microfone está aberto. Então, nós terminaremos esse curso com 30 aulas. Hoje é a 29ª. E foi, para mim, pelo menos, foi uma coisa muito enriquecedora, porque nós tivemos a oportunidade de conhecer uma parte, um pouco, né, da história desse povo hebreu e dos seus patriarcas, dos seus juízes, dos seus profetas, do seu sofrimento também, da sua cultura. Isso vai nos ajudar nos estudos posteriores. Então, vamos dar início aqui ao nosso estudo de hoje e vamos observar qual o tema que nós vamos desenvolver na noite de hoje. Deixa eu partilhar aqui o ecrã. Deixa eu desligar aqui. Vamos ver. Resumo da história do povo hebreu, aula 29. É a penúltima aula desse nosso curso. Então vamos ver quem será aquele que nós resolvemos colocar como um objeto do nosso estudo da noite de hoje. Jesus Cristo, o mestre dos mestres. Nós sabemos que desde Abraão, na primeira aliança que foi estudada por nós na primeira aula desse curso, já foi prometido a Abraão uma aliança, né? Deus fez uma aliança com Abraão. E nessa aliança foi prometido à descendência de Abraão que dessa descendência viria o Messias, o libertador. E assim foi acontecendo, patriarca, patriarca, profeta, profeta, sempre esse anúncio da vinda do Messias, aquele que sairia dessa linhagem dos patriarcas, dos profetas, da tribo de Judá, o Messias, aquele que iria libertar o povo do jugo da escravidão. E assim esse povo vem aguardando. Na última aula, nós estudamos sobre João Batista, o precursor, aquele que preparou o caminho para a vinda do Messias. E hoje nós vamos falar sobre esse Messias, sobre Jesus Cristo, o mestre dos mestres. Amigo ou inimigo, crente ou ateu, parece que todo mundo concorda que Jesus foi o maior de todos os mestres, ou o mestre dos mestres. Então, Jesus é uma figura conhecida, não é? Em todo o mundo, principalmente no mundo cristão, e é uma unanimidade quando se fala de Jesus, porque ele é considerado o maior dos mestres que já esteve no planeta Terra. Jesus foi chamado de mestre mais de 40 vezes nos evangelhos. Milhares de pessoas o seguiam no deserto, nos campos, nos montes e ao longo do mar, sedentas por ouvi-lo pregar, ensinar e falar das coisas de Deus. E foi
próprio Mestre Jesus, que um dia, quando Pedro disse que ele era bom, ele disse: eu não sou bom. Bom é Deus. Mas se vocês querem me chamar de alguma coisa, me dar um título, me chamem de mestre. E assim ele passou a ser chamado. E nós vamos encontrar mais de 40 vezes nos evangelhos essa forma de tratar Jesus, mestre. Nesse estudo de hoje, nós vamos pensar um pouco sobre o ministério de ensino de Jesus e procurar entender que, para crescer como discípulo de Cristo, nós temos que ouvir a sua voz e seguir os seus ensinamentos. Não é? Então, nós queremos, nós gostamos desse título, de discípulo de Jesus. E nós fomos convidados pelo próprio Cristo para engrossar esse círculo de seus seguidores, de seus amigos, de seus companheiros. Mas para isso, nós precisamos nos preparar adequadamente. Nós precisamos ouvir a sua voz, ouvir as suas orientações, aprender esses ensinamentos, mas, acima de tudo, colocá-los em prática. Jesus é a luz que vai nos mostrar o caminho. Então, nós precisamos seguir essa luz, porque aquele que segue a luz, Jesus, nunca andará nas trevas. A pedagogia de Jesus. Como nós falamos, Jesus é um mestre, é um professor. E todo mestre, todo professor, ele tem uma forma de ensinar. Ele tem a sua pedagogia para colocar em prática os seus ensinamentos. E Jesus também tinha a pedagogia dele. Pedagogo da humanidade, o Cristo nos trouxe os princípios eternos da educação, mas a educação com amor. Porque, ao longo da humanidade, muitos se colocaram como mestres, como professores, mas não tinham esse amor para transmitir seus ensinamentos. Não tinham esse amor de como lidar com os educandos. Normalmente, até o início do século XX e mais um pouco, o mestre é aquela pessoa que numa aldeia, num bairro, numa cidade, detinha o maior conhecimento. Normalmente, ou era um padre, ou era uma freira, ou era, de repente, uma pessoa mais velha. Mas, normalmente, essas pessoas, elas não tinham uma didática adequada, uma pedagogia adequada. Então, a educação se processava através das agressões, através da violência, através dos castigos, dos maus tratos. Isso era muito comum. Até meados do século XX, isso acontecia. Inclusive, é bom nós lembrarmos que Kardec, antes de começar a desenvolver, a codificar a doutrina, ele era um professor, não é? Hipólito. Ele era um professor. Então, ele escreveu um livro. Ele escreveu um livro e levou até a academia esse livro. E esse livro era um livro que buscava orientar,
professores na França, em Paris, para que eles pudessem ser adequadamente preparados para poderem trabalhar com crianças e jovens. Então, o codificador, o Hippolyte Léon Denis Arrivaille, ele tem uma obra, ele desenvolveu um trabalho voltado para a formação dos professores, porque até então não havia essa preocupação em formar bons educadores. E a educação era feita assim, né? Nós conhecemos vários métodos. Por exemplo, meu pai contava da palmatória, as crianças eram colocadas de joelho no milho, essas coisas horrorosas que existiam. Apanhava com a régua. Então, imagine a época de Jesus, como se processava essa educação. E Jesus, quando aqui se encontra e assume essa tarefa de mestre, ele apresenta uma pedagogia. E essa pedagogia era baseada na educação com amor. E, com certeza, quando você educa com amor, esse processo educativo se desenvolve com mais facilidade, com mais tranquilidade. E, realmente, ele se concretiza. Toda aprendizagem desenvolvida por Jesus se dá no tempo e é cumulativa, né? Então, nós vamos encontrar lá no Evangelho de Marcos, eu trouxe aqui, vou pegar para a gente ver, no capítulo 4, no versículo 28, mas eu vou pegar um pouquinho antes. Eu vou pegar aqui no versículo 24. Então, quem quiser pode botar lá. Marcos capítulo 4, versículo 24. Diz assim: atendei ao que ouvis. Com a medida com que medirdes, vos medirão a vós, e ainda se vos acrescentará. Pois ao que tem se lhe dará, e ao que não tem se lhe tirará até o que tem. Dizia Jesus também: o reino de Deus é como um homem que lança a semente à terra. Dorme, levanta-se de noite e de dia, e a semente brota e cresce, sem ele o perceber, pois a terra por si mesma produz primeiro a planta, depois a espiga, e por último o grão abundante na espiga. Então, toda a aprendizagem de Jesus, ela se dá no tempo e é cumulativa. Nós fizemos um estudo aqui, essa semana, sobre questão 71, começou no capítulo 4 do Princípio Vital, primeira parte de O Livro dos Espíritos. E o subitem era inteligência e instinto. Começou da questão 71, foi até 75. E nós falamos dessa inteligência, desse instinto. E ali, no nosso desenvolvimento do nosso estudo, nós vimos que muitas vezes nós temos dificuldade de fazer o aprendizado porque nós queremos aprender pela racionalidade. Mas nós temos que compreender que o processo educativo, ele se desenvolve gradualmente. É através dos reflexos, através dos condicionamentos, mas tudo precisa de um tempo. Então, quando a gente diz assim, a partir de hoje eu vou ter paciência, daqui a pouquinho está perdendo a paciência. Quer dizer, não está perdendo porque nunca teve. Isso, a educação não funciona assim. Ela acontece através de um processo cumulativo, é um processo gradual, demanda tempo. Então, toda aprendizagem
se dá no tempo e é cumulativa. E Jesus respeitava isso. Então ele diz aqui, ó, primeiro a erva, tá? Quando ele dizia aqui, ó, o reino de Deus é como um homem que lança semente à terra. Dorme, levanta-se de noite e de dia, e a semente brota e cresce sem ele o perceber. Pois a terra por si mesma produz primeiro a planta, depois a espiga e por último o grão abundante da espiga. Então, primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. Então, o processo de aprendizado demanda tempo e é cumulativo. E o mestre, percebendo isso, desenvolvia a sua pedagogia. Por que será que ele disse num momento assim: eu lhes enviarei o Consolador, eu lhes enviarei, já colocando o verbo no tempo futuro, que há de lhes dizer tudo o que eu no momento não pude dizer. Exatamente isso, mostrando que é necessário respeitar o tempo para cada uma das pessoas. Então ele tinha essa preocupação. Ao contrário de muitos educadores, que quando o educando demonstra dificuldade para adquirir aquele conhecimento, eles partiam, né, muitas vezes para a agressão, ou então deixavam de lado aquele aluno, porque diziam, ele é incapaz, ele é bobo, ele é estúpido, ele é isso, ele é aquilo. Jesus não, ele entende isso. O processo, uma outra questão na pedagogia de Jesus era o seguinte: o processo ensino-aprendizagem tem como fonte o indivíduo, buscar no indivíduo o conhecimento e sua situação histórico-cultural. E lá, ainda no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 30, e eu até aconselhei até o 34, dizia Jesus: a quem compararemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? É como o grão de mostarda, que quando é semeado é a menor de todas as sementes. Mas depois de semeado cresce, torna-se maior que todas as hortaliças, estende de tal modo seus ramos que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Era por meio de numerosas parábolas desse gênero, observando uma coisa também que nós estudamos, o nível histórico e cultural de cada grupo, que ele anunciava a palavra, conforme eram capazes de compreender. Falamos também isso essa semana. Então, olha só, era por meio de numerosas parábolas desse gênero. Estudamos isso também na aula passada, na aula das epístolas de Paulo. Era também um recurso que Paulo utilizava. Quando fazia uma frase, um período, ele colocava vários elementos. Falava da pesca, falava da agricultura, falava das edificações, falava das atividades esportivas, usando os elementos que as pessoas conheciam, para que ele pudesse ali colocar de uma forma bastante fácil e clara de se entender o ensinamento, a orientação. E Jesus aqui era por meio de numerosas parábolas desse gênero que ele lhes anunciava. Aqui é o apóstolo Marcos falando. A palavra, conforme eram capazes de compreender, e não lhes falava a não ser em parábolas. Então, ao povo, ele falava por parábolas, respeitando a situação histórica e cultural de cada um.
Depois, em um momento reservado, Marcos diz aqui, porém, a sós, porém, explicava tudo a seus discípulos. Então, para aquele grupo maior, ele usava o recurso pedagógico da parábola. Mas depois ele se reunia reservadamente com os seus discípulos, que seriam futuros mestres, e dava a eles a explicação mais profunda daquele ensinamento que ele passou para o povo. Então, ele preparava novos professores. Eles participavam da explanação, viam como ele aplicava o recurso pedagógico e depois ele se reunia com os discípulos e ia mergulhando dentro daquele tema, passo a passo, capacitando os seus discípulos para que quando eles, no futuro, saíssem em campo, pudessem estar bem preparados para continuar esse trabalho de educação. Então, um pedagogo perfeito não só ensinava ao povo, mas preparava novos orientadores, novos professores. Jesus ensinava, e muito, por meio de ilustrações, figuras, né? Jesus, em suas mensagens, pintava quadros. Pintar quadros quer dizer, contar fatos, ser detalhista de uma árvore, uma montanha, uma casa, um caminho. Por isso que eu botei pintava quadros entre aspas, né? Ele criava cenas. Então, Jesus, em suas mensagens, pintava quadros que nos falam mais alto que palavras. Quando você encontra alguém que é muito detalhista para contar o fato, aquilo que a pessoa conta fica gravado na sua memória, porque a pessoa conta, olha, morava a casa era assim, era uma casa de 2 andares, tinha uma escada, a parede era assim. A pessoa pinta toda a cena e você começa a imaginar aquela cena que está sendo narrada. Você cria essa imagem na sua mente. Então, a história, por exemplo, do camelo e do buraco da agulha. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Ele conta uma história do camelo e do buraco da agulha que está lá em Lucas, capítulo 18, versículo 25. Nós vamos depois ver como é que é essa história. É um ótimo exemplo. É um ótimo exemplo. Jesus queria que seus ouvintes tentassem imaginar como seria fazer que um camelo, esse camelo está entre aspas, que eu vou explicar depois, atravessasse o buraco de uma agulha. Claro que isso era impossível. Então Jesus abalou as estruturas do mundo deles, afirmando, e podemos dizer que ele abalou até as nossas estruturas, porque para o povo daquele lugar onde Jesus vivia, camelo é uma coisa. Para nós que vivemos aqui no Ocidente, camelo é outra coisa. Mas os 2 camelos ficam bem colocados na questão do buraco da agulha. Então a gente percebe que quando ele usa o termo camelo, ele não se prende, não se restringe àquele local onde ele vive. Ele coloca a palavra de forma que, mesmo o ensinamento ficando eternizado, 1000, 2000 anos depois, será de fácil entendimento. Mesmo aquele que vai lendo o texto, não nasceu lá da Palestina, mas vai compreender. Percebe? Então, não importa como você veja a palavra camelo, o ensinamento está fixado. Então, é uma coisa muito, muito inteligente.
Porque ele não podia usar uma expressão que fosse apenas circunscrita àquele local. Mas ele usa uma expressão que em qualquer lugar do mundo será compreendida. Então, Jesus abalou as estruturas do mundo deles e do nosso também, porque seus ensinos conseguem vencer todas as barreiras, consegue vencer todas as barreiras. Ele atravessa o tempo e ele consegue fazer com que qualquer um entenda o que ele queria dizer. Vamos observar aí. Camelo, nós temos aí o camelo. Na Palestina, o camelo poderia ser o tipo de uma corda onde eles prendiam os barcos. Podia ser um tipo de um barbante de sisal mais grosso, ou podia ser um animal que eles conheciam, utilizavam na época, mas que nós conhecemos até hoje. E a agulha está aí. Ela é tradicional. E nós sabemos que a agulha tem um buraco. Então, olha só, não é? Qualquer um pode entender a mensagem. E Jesus dizia no seu ensinamento, lá em Lucas capítulo 18, versículo 25, fiquem sabendo que as chances de um homem rico, alguém poderoso, entrar no céu são quase as mesmas que tem um camelo, seja uma corda para segurar um barco, seja um barbante mais grosso, de passar pelo buraco de uma agulha, ou um animal, camelo, que é um animal que eles conheciam, utilizavam muito, mas que nós aqui conhecemos e que ainda é usado hoje naquela região como meio de transporte, de passar pelo buraco de uma agulha, porque a agulha continua sendo a mesma, e tem cada uma que tem um buraquinho tão pequenininho que mesmo a linha que a gente usa para costurar é um problema para ela entrar, né? Que dificuldade de enfiar a linha na agulha, porque se a linha for um pouquinho mais grossa, a gente tem que trocar de agulha, porque não dá para atravessar. A Carmen Dolores depois, Carmen Dolores, Denise sabem muito bem disso. Então, não importa qual seja o camelo, corda, barbante ou o animal, ele quis dizer o seguinte, que a chance de alguém que está muito ligado às coisas materiais de conseguir fazer essa conquista do reino dos céus, de deixar que o reino dos céus, né, surja dentro de si, que o reino dos céus, não é, está dentro de nós, que deixar que ele aflore, porque esse rico aqui, não, ele não está tratando todos os homens ricos. A gente sabe que não, tem pessoas que têm uma boa poder financeiro muito grande e são maravilhosas, são altamente espiritualizadas. Mas esse rico aqui se traduz por aquele que é apegado aos bens materiais, às coisas da matéria, né? Então ele diz, fiquem sabendo que as chances de alguém que dá mais valor a mamon do que as coisas espirituais, de entrar no reino dos céus, de entrar no céu, são quase as mesmas que tem um camelo, que pode ser qualquer um desses objetos, de passar pelo buraco de uma agulha. O ensino é atemporal. O ensino está eternizado. Em qualquer época do tempo, em qualquer local desse planeta, nós conseguimos captar a mensagem. Jesus estava querendo dizer que os ricos, esses apegados aos bens materiais, tendem a se sentir autossuficientes e confiar apenas em si mesmos. Mas, para serem salvos, eles precisam ser humildes. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles será o reino dos céus.
Perceberam? É preciso que, se Jesus deixar isso muito claro, que se arrependam de seus equívocos, que sejam submissos à vontade do Senhor, compreendendo que o próprio Jesus deixou isso claro na oração do Pai Nosso, que seja feita, Senhor, a vossa vontade e não a nossa. Mas também que estejam dispostos a aprender. Então, aquele que é pobre de espírito, ele busca aprender, reconhece seus erros, se submete sem revolta à vontade do Senhor e busca aprender para não mais voltar a cometer os mesmos erros. Jesus disse também, isso é muito difícil para o homem rico, para o homem soberbo, né? Para o homem egoísta, para o homem orgulhoso. E Jesus usava como ninguém as ilustrações e as parábolas, com o objetivo de auxiliar na aquisição do conhecimento, na aprendizagem. Jesus utilizava um método prático de ensino. Jesus não falava de generalidades místicas sem sentido. Ele não ficava falando de coisas místicas sem sentido. Seu ensinamento era prático e chamava as pessoas à ação. Porque era preciso... Voltou. O que foi? Algum problema? Era preciso colocar em prática os ensinos. Então, não bastava, e nós já até falamos isso, a pessoa tinha que entrar em contato com o ensino do Senhor, deixar que esse ensino sensibilizasse, apreender esse conhecimento, e a partir do momento que ele aprendia, a pessoa se deixava sensibilizar, mas não bastava isso. Não bastava isso. Não bastava entrar em contato, não bastava só aprender, não bastava apenas se sensibilizar. Era preciso colocar em prática esse ensinamento. Porque quando alguém olha para uma pessoa que está fazendo bem, ela vê Jesus naquele trabalho, naquela ação que está sendo praticada. Meus discípulos serão conhecidos por muito se amarem. Então, quando se olha um grupo fazendo um trabalho voltado a ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo antes mesmo, ali se reconhece a presença de Jesus. Então, ele chamava as pessoas à ação. Ele ensinava e desafiava. Filhos pródigos, voltem para casa e recebam perdão. Inicia novamente. Eu vou pedir... Alberto, por favor, desliga seu microfone. Eu acho que é do Alberto que está ligado. Não sou eu, não. Não, desculpa, Alberto. Tem alguém que está com o microfone ligado. Eu vou pedir, por favor, para desligar. Ele ensinava e desafiava. Filhos pródigos. Lembra da parábola do pródigo? Voltem para casa e recebam perdão. Também dizia, não se preocupe com amanhã. A preocupação é perda de tempo. Em vez disso, confie em mim. Dê de comer ao pobre. Vista o nu. Cuide do aflito. Busque primeiro o reino de Deus. Ele ensinava e desafiava a pessoa a entrar em ação. Ele fazia um chamamento. Jesus, sem precisar de um discurso
muito elaborado, estava dizendo como deve pensar, agir e viver um discípulo seu. Em seguida, ele convidava: agora vá e faça isso. Como vocês querem que os outros lhes façam, façam também vocês a eles. Em Lucas capítulo 6, versículo 31. Então percebe como é, vamos dizer assim, a forma pedagógica de Jesus agir? Não precisava de grandes discursos elaborados. Né? Ele dizia como nós devemos pensar, como devemos agir, como devemos viver. E depois ele dizia assim: entrem em ação. Como vocês querem que os outros façam, façam também vocês a eles. Quem não compreende isso? Direto, sem ficar enrolando. Muito claro. Qualquer pessoa, onde quer que ela esteja, não importa se no passado, no presente ou no futuro, com certeza entende essa mensagem que o apóstolo Lucas colocou lá no seu evangelho, lembrando o ensino de Jesus. Jesus sabia que seu ensino transformava vidas. Não admira que tantos o seguissem, porque seus ensinamentos mudavam as vidas. Sim, foram muito poucos aqueles que estiveram com Jesus e não sofreram uma mudança em suas vidas. Não é verdade? Os próprios doutores do templo, Gamaliel, Nicodemos, José de Arimateia, vários deles conheceram Jesus, participaram dos seus ensinamentos e mudaram as suas vidas. Um dos maiores exemplos é Saulo de Tarso. Quando encontra Jesus pessoalmente na estrada de Damasco, muda totalmente a sua vida. Muda totalmente a sua vida. Não é? Então foram muitos os que transformaram a sua vida após encontrar Jesus. Ele conclamava as pessoas a um compromisso radical e a tomar atitudes drásticas. O compromisso que as pessoas assumiam com Jesus era um compromisso para a eternidade. Quando a pessoa realmente abraçava aquele compromisso, não conseguia voltar atrás. Nós vemos isso em todos os seus discípulos. Em todos os seus discípulos. Mesmo em Judas Iscariote, que cometeu um equívoco porque não tinha compreendido ainda, mas ficou ligado a ele. Ficou ligado a ele. Não conseguiu esquecê-lo, nem esquecer os seus ensinamentos. Tanto é que, séculos depois, quando reencarna numa outra história, ele novamente entrando em contato com os ensinos de Jesus, se compromete de forma radical e segue a sua vida, né? Tomando atitudes drásticas, inclusive. Quem conhecer a história sabe as atitudes drásticas que tomou, não importando o que teria que enfrentar. Então Jesus tem esse poder, né? Ele tem esse poder. Pedro e a pedra, né? Depois de ouvi-lo, as pessoas nunca mais seriam as mesmas. Pedro, por exemplo, era como uma pedra bruta. Mas Jesus o transformou
num poderoso apóstolo e pregador. Um dos maiores apóstolos de Jesus, Pedro, que era um homem com uma série de dificuldades. Era um homem que muito preconceito com preconceitos, que não tinha muita cultura. A gente sabe disso, inclusive depois que Jesus morre, ele vai ter certas dificuldades com Maria de Magdala, até não é de admirar muito, né? Também porque na época a cultura do povo, né, era muito preconceituosa, principalmente em relação às mulheres. Ele, logo depois que em relação com Paulo, essas dificuldades ainda vão estar presentes ali, porque ele tem dificuldade de abrir mão de certos aspectos, né, no seu trabalho, principalmente na questão de levar o ensino de Jesus aos gentios. Ele vai ter certas hesitações, mas a ação de Jesus, o efeito de Jesus em Pedro será incrível, porque vai transformá-lo no poderoso apóstolo e pregador. E morreu ali, porque até o fim ele estava trabalhando com o mestre, dando prova viva de amor aos semelhantes. Foi levado e quando percebeu que seria crucificado como mestre, ele disse: eu não sou digno de ter uma morte semelhante à do meu mestre. E aí o guarda, o soldado, o crucificou de cabeça para baixo. Então, olha a transformação que Jesus operou em Pedro, como vem operando em todos nós. Mas não foi só em Pedro. João, assim como Tiago, seu irmão, eram conhecidos como os irmãos Boanerges, os filhos do trovão, porque eram muito, vamos dizer assim, agitados, pregar muito, de certa forma, enérgicos, não é? E Jesus dizia: os irmãos Boanerges, os filhos do trovão, imagine como eles não deviam ser. E João, Tiago, já quando morreu, já era um amor puro, era um amor já, né? Já havia passado pelo processo de transformação. E João, nós sabemos, foi o único discípulo que não foi martirizado, morreu de morte natural. Mas deixou de ser o filho do trovão, e olha, só de usar esse termo, filho do trovão, apelido colocado por Jesus nele, ele se transformou no discípulo do amor, de trovão ao amor. Olha que caminhada, olha que transformação. E que força foi essa que operou em João para que ele se transformasse de filho de trovão ao discípulo do amor? Foi Jesus, o efeito Jesus. O efeito Jesus. Jesus se dedicava ao ensino porque compreendia que suas palavras tinham o poder de salvar. Mas não é aquela salvação que se fala muito por aí, não. Não é essa salvação. Ele sabia que se os homens as ouvissem as suas palavras e colocassem em prática essas palavras, eles seriam abençoados como homem sábio que construiu sua casa sobre a rocha. E lá em Mateus, capítulo 7, versículo 24 a 27, diz assim: aquele, pois, olha a forma de Jesus ensinar.
Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática é semelhante a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela, porém, não caiu, porque estava edificada na rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática é semelhante a um homem insensato que construiu sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos, investiram contra aquela casa. Ela caiu e foi grande a sua ruína. Percebeu a ilustração? A ilustração? Que coisa maravilhosa. Ele vai falando e vai desenhando um quadro. E nós vamos imaginando cada cena passo a passo. E ao final da narrativa de Jesus, o homem mais simples compreende a mensagem. A casa sobre a rocha. E lá também em João, capítulo 5, versículo 24, Jesus diz assim, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não incorre na condenação, quer dizer, não corre o risco de sofrer, né? Mas passou da morte para a vida. E ainda em João, capítulo 8, versículos 31 e 32, tem por título A Verdade Liberta, Jesus diz assim, e Jesus dizia aos judeus que nele creram, se permanecerdes na minha palavra, sereis meus verdadeiros discípulos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, ele deixa muito claro o que ele espera dos educandos. Ele dá todas as orientações para que ninguém possa dizer depois, eu não tive oportunidade. O meu mestre falou comigo. Ele não deixou claro para mim o que eu devo fazer. Ele amarra todas as pontas. Que privilégio tiveram os discípulos de Jesus e todos os seus ouvintes de poderem receber um ensino vivo e transformador como Jesus. Que privilégio esses homens, essas mulheres, essas crianças tiveram há 2000 anos atrás, de estar assim, numa reunião, ou na beira da praia, ou no alto do monte, ou na casa de um daqueles pescadores, ou no meio de um bosque, ou na beira de uma estrada, ou numa sinagoga, ouvindo o mestre, né? Falar essas palavras encantadas, poderíamos dizer assim, né? Tão encantadas que elas estão até hoje no ar, na atmosfera, recebendo ali um ensino vivo e transformador como de Jesus. Porque, como nós vimos, transformou Pedro, transformou João, transformou Saulo de Tarso, transformou Maria de
Abdala, transformou Joana de Cusa, transformou a todos, a Judas Iscariote, a Nicodemos, a Gamaliel, a José de Arimateia, ao centurião que foi até lá pedir ajuda a ele, a Marta, a Maria, a Lázaro, a Inácio de Antioquia, a tantos que conviveram com ele e até aqueles que não conheceram, mas que o conheceram através dos discípulos que passaram para eles os ensinos de Jesus. Que privilégio eles tiveram, não é? Que privilégio. Talvez nós estivéssemos até entre essa multidão. Quem sabe? Nós também não fomos os privilegiados daquela época. Mesmo podemos ter o mesmo privilégio que eles tiveram, porque Jesus continua transmitindo a sua palavra. Então não precisamos ter inveja daqueles homens daquela época. Não precisamos. Jesus está aqui entre nós. Nós também somos privilegiados de ter ele, de tê-lo como nosso mestre. E lá na segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, versículos 16 e 17, está escrito assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, quer dizer, a chamada de atenção, alerta, para a correção, buscar colocar no caminho certo, e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, tudo que nós temos hoje ao nosso alcance, no Velho Testamento, no Novo Testamento, nas cartas de Paulo, nas cartas de Pedro, de Tiago, nas cartas apostólicas, no Apocalipse, nos livros psicografados, no Pentateuco kardeciano, nos livros de Ivone Pereira, de André Luiz, psicografia de Francisco Xavier e de Valdo Pereira Franco. Tudo é escritura. Tudo isso é escritura. É inspirada por Deus, porque esses espíritos do bem e os que estão hoje aí pregando, fazendo palestras, publicando livros, sejam encarnados ou desencarnados, se eles estão trabalhando, buscando divulgar o ensino de Jesus, a boa nova, tudo isso é inspirado por Deus. É útil para o ensino, para chamar nossa atenção, para nos colocar no caminho correto, para nos ensinar o que é a verdadeira justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para entrar em ação, como Jesus nos convida a entrar em ação. Então, nós que estamos aqui hoje, no século XXI, também somos privilegiados. E nós, os espíritas, que sabemos que o espiritismo é o cristianismo revivido, é Jesus entre nós. Novamente. Ou melhor, ele nunca esteve distante. É ele pregando para nós, nos ensinando, nos convidando a entrar em ação. Que privilégio nós temos, não é verdade? Então, nenhum homem ficou no prejuízo. Nem aqueles que viveram naquela época e nem o homem que vive hoje, que é o mesmo daquela época. Se ele teve o privilégio naquela época, ele continua tendo esse privilégio nessa época. Isso mostra o quanto o Senhor nos ama. Todos os ensinos que Jesus proferiu, dos quais todos
ficaram tão admirados naquela época, estão escritos nos evangelhos. Seja o evangelho de Lucas, de Mateus, de Marcos, de João, que estão contidos no evangelho segundo o Espiritismo, porque é quando nós pegamos o evangelho segundo o Espiritismo, o nosso codificador, Allan Kardec, ele coloca aqui, estou abrindo aqui o evangelho. Vou abrir aqui o evangelho, ó. Está aqui. Deixa eu abrir aqui, pegar um capítulo aqui. Capítulo 10. Bem-aventurados que são misericordiosos. Aí está assim: perdoai para que Deus vos perdoe. Bem-aventurados que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 7. Se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 14 e 15. O que Mateus está colocando aqui? A palavra de Jesus. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. Está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Abrindo novamente aqui, capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus, tendo vindo às cercanias de Cesareia de Filipe, interrogou assim seus discípulos: que dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Quem dizem que eu sou? Eles lhes responderam: dizem uns que é João Batista, outros que Elias, outros que Jeremias, ou alguns profetas. Perguntou-lhe Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, respondeu: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Replicou-lhe Jesus: bem-aventurado és Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne nem o sangue que isso te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Mateus, capítulo 16, versículo 13 a 17, e Marcos, capítulo 8, versículo 27 a 30. Então, todos os ensinos que Jesus proferiu, dos quais todos ficaram tão admirados, estão escritos nos evangelhos. Dos evangelhos que constam na Bíblia, no Novo Testamento, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, porque Allan Kardec teve esse cuidado de abrir todos os capítulos desse livro com a citação do Evangelho. Todos eles. Ele abriu com uma citação do Evangelho. Então, se você necessita de uma palavra de conforto, de estímulo, de paz, de perdão, e como nós necessitamos, lembre-se de que o principal meio de comunicação utilizado por Deus para falar conosco são os ensinos do Mestre Jesus. É verdade. Quantas vezes nós estamos aborrecidos por alguma coisa? Aí a gente vai lá, pega o Evangelho, seja o Evangelho segundo o Espiritismo, seja um outro livro de mensagens evangélicas que são baseadas no ensino de Jesus, seja na própria Bíblia, no Novo Testamento, a gente sempre vai encontrar uma palavra de conforto, de estímulo, de paz, de perdão. Porque esse é o principal meio de comunicação que Deus utiliza para falar conosco. Os ensinos do Mestre Jesus, que nos tocam o coração, nos ajudam a despertar. Segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Está lá, no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 18 a 22. Jesus passava e continua passando por nós. E quando ele vai passando, ele vai arrebanhando os corações humanos. E ele diz: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens.
o maior dos mestres. Jesus não deixou nenhum livro escrito, nem um pergaminho, nem uma tese, ou sequer uma página escrita. Tudo que nós temos dos ensinos de Jesus foram escritos pelos seus discípulos. Não lecionou em nenhuma universidade. Contudo, foi o maior mestre que já existiu. Ele revolucionou o mundo com a sua influência e com o seu ensino. Não precisamos correr para o deserto ou subir no monte para receber seus ensinamentos. Por que não? Porque ele continua a ensinar hoje, pois ele está no meio de nós. Ele continua no meio de nós, nunca se afastou de nós. Quer encontrar Jesus? Pega o Evangelho. Pega o Evangelho, né? Está aqui. Eu vou ler aqui, ó. No Evangelho de João, capítulo 9, versículo 1. O cego de nascença. Caminhando, viu Jesus um cego de nascença. Os seus discípulos indagaram dele: Mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem este pecou, nem seus pais, mas é necessário que nele se manifestem as obras de Deus. Enquanto for dia, cumpre-me terminar as obras daquele que me enviou. Virá a noite, na qual já ninguém pode trabalhar. Por isso, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Está ele nos ensinando aqui. E aqui, vamos pegar aqui o Evangelho segundo o Espiritismo. Está aqui. O sacrifício mais agradável a Deus. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 7. Se, portanto, quando fordes depor vossa oferenda no altar, vos lembrardes de que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar e ide antes reconciliar-vos com o vosso irmão. Depois, então, voltai a oferecê-la. Mateus, capítulo 5, versículo 23 e 24. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 7. Ele continua a ensinar hoje. Ele está no meio de nós. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Cresçam, disse o apóstolo, cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. A Ele seja a glória. Que nós possamos crescer, não materialmente, não na nossa vaidade, do nosso orgulho, no nosso egoísmo, porém na graça e no conhecimento dos seus ensinos. Ele é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E para esse mestre seja dado a nossa glória, o nosso louvor, agora e para toda a eternidade. Pedro deixa essa mensagem na sua segunda carta. E para nós encerrarmos, não olvidemos, quer dizer, não esqueçamos, portanto, que nas aflições é imprescindível tomar-lhe a sublime companhia e prosseguir avante com a sua serenidade e seu bom ânimo. Esse é o nosso mestre. Nunca haverá entre nós um mestre maior que esse, nosso mestre Jesus. A esse mestre temos que reverenciar, temos que respeitar, temos que valorizar e buscar seus ensinamentos. Se não aprendemos no passado, se não aprendemos ao longo das nossas várias encarnações até hoje, que
Tomemos isso como missão agora. Vamos deixar que esses ensinos penetrem em nossos corações. Vamos apreendê-los. Vamos deixar que eles nos sensibilizem. Mas vamos colocá-los em prática para que o nosso mestre perceba que já somos dignos da sua companhia e que nós o amamos. E a nossa forma de mostrar esse amor por ele é fazendo aquilo que ele nos ensinou. Ama a Deus sobre tudo. E ama o próximo como a ti mesmo. E os meus discípulos serão conhecidos por você amar. Obrigado, Mestre Jesus. Esteja sempre conosco. Que nós possamos nos comprometer a buscar os seus ensinos. Porque ele deu sua vida por nós. Ninguém nunca amou como ele amou. Que nós possamos buscar sempre estudar os ensinos de Jesus. Os ensinos do nosso mestre estão aí, ao nosso alcance em todos os momentos da nossa vida. Nós somos privilegiados. Nós somos privilegiados. Alguns ainda não conhecem, ou fingem não conhecer. Mas um dia, todos irão ao encontro dele. Nenhuma ovelha se perderá. Então, que nós possamos, sabe, buscar esse mestre, porque ele está pronto e disposto sempre a nos amparar, a nos socorrer, onde quer que nós estejamos, não importa. Foi esse mestre que foi prometido ao primeiro patriarca Abraão, a Isaac e a Jacó. Foi dessa descendência que esse mestre viria. E que o Senhor vem anunciando através dos tempos. E ele esteve entre nós, deixou seus ensinamentos, nunca nos abandonou, retornou com a sua falange, a falange do Espírito de Verdade, para resgatar aquilo que nós havíamos ignorado. O advento da terceira revelação veio nos relembrar o que o mestre havia dito e trouxe novas revelações. E nós estamos aí. Quantas obras maravilhosas. Aí, ó, o Evangelho segundo o Espiritismo. Temos aí, ó, a Bíblia Sagrada. Temos aqui, ó, o Livro dos Médiuns. O nosso André Luiz Francisco Xavier, nosso lar. Tudo isso é Jesus, gente. Tudo isso é Jesus. Então, é um privilégio, verdadeiramente, ter o Mestre Jesus como nosso Mestre. Alguém gostaria de falar alguma coisa? De fazer um agradecimento a esse Mestre querido, que tanto nos ofereceu e nos oferece todos os dias de nossa vida? Mestre, e agradecer a você, que tão dedicadamente nos ensina coisas maravilhosas. Obrigada, Rose. E obrigada ao mestre querido. Eu ensino porque preciso. Quando você é a primeira a estudar a matéria, foi você. É o professor, né, do contrário do mestre. É o pescador. Eu tenho Pescador de homens. pescador de homens. Lindo, né? Lindo.
Maravilhoso, né? Venha, que eu farei pescadores de homens. Que coisa. Mas você conseguiu, eu ao menos, eu cheguei emocionado. Porque é impossível Todos não nós estamos emocionar. emocionados. É por... Então, eu também digo, olha, muito obrigada pela dedicação, pela maneira que você trouxe, assim, é de chorar, não de tristeza, mas de alegria, né? De saber que a gente não está sozinha. Nunca Deus, estivemos Jesus, sozinhos. nunca. O pior que seja a situação das pessoas, nós não estamos só. É verdade, Muito nunca obrigada. estamos sozinhos. Obrigada Graças a pelo Deus. estudo. Isso é maravilhoso, né? Às vezes a gente se afasta um pouquinho do mestre, mas ele não se afasta de nós. Isso é maravilhoso. Então nós vamos dar uma paradinha aí. Deixa eu ver que elas têm aqui. O relógio não está mais aqui. Então, a Deus e a você, Rose. Muito obrigada. Aqui a hora. 19. Vamos esperar descansar aí uns 15 minutinhos, tá bom? Quando for 15 para as 7, nós retornamos para o estudo do livro no nosso lado. Nós estamos estudando o capítulo 12, que trata do umbral. Tá bom? Então, que o Senhor abençoe a todos nós. E, com certeza, Ele continuará nos abençoar. Fiquem em paz. Beijo.